apareceu, Felipe. Agora apareceu, Agora apareceu. apareceu o que está pedindo, tá? Então, só para dar uma introdução, o Movimento Midorama tem a honra de receber hoje o médico antroposófico, e o pastor Renato Gomes, para juntos desdobrarmos, ou desfolharmos, ou desabrochar, que é a nova palavra para a Ivo Raptar, que eu estou estudando, desabrochar um novo conhecimento à luz da pesquisa do doutor e pastor Renato Gomes. Agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado, Marli, pela oportunidade, o Uto e todos os amigos que estão aí. Queria compartilhar, então, com vocês, assim, um pouco do que eu casualmente vinha estudando, né? Até porque o tema, digamos assim, do coração, né? Até pela minha formação também médica, sempre me interessou. Na antroposofia vi inúmeras coisas assim relacionadas, algumas até muito surpreendentes, né? Quando o Steiner, por exemplo, fala que o coração não é uma bomba no sentido mecânico, né? Ele é um órgão de percepção. Então, são várias maneiras diferentes de abordar o coração que sempre me deixaram curioso. Então, vez por outra, estou sempre olhando alguma coisa. E esbarrei uma vez numa conferência, até pesquisando para a questão do coração, que para mim era desconhecida. Depois eu posso mencionar a bibliografia para vocês. E que a partir daí eu fui desenvolvendo então assim algumas ideias que eu achei que poderia conversar bastante bem com o que vocês já têm trabalhado e que a Marli também na festa lá dos festejos dos 40 anos mencionou. Foi isso que me deu assim o pontapé inicial, o empurrão principal para eu dizer, poxa, se quiserem, se posso colocar isso à disposição, com muita satisfação. Mas antes eu pediria assim uns minutos de atenção, né? Não quero esgotar vocês com terminologias médicas e anatômicas, mas para falar um pouco da embriologia do coração, tanto que eu não deixei imagem nem nada, eu vou tentar só falar para deixar essa imagem surgir na alma, porque eu acho que ela é muito significativa. E já antes mesmo de até conhecer a antroposofia, nos estudos de jovem, né, da faculdade de medicina, a embriologia sempre foi para mim um mundo fascinante, né? Como é que todas aquelas coisas são tão plásticas? Até hoje eu digo assim, o embrião faz euritmia desde o início, ele se movimenta de uma forma artística, ele se dobra, ele se vira, ele se revira. É uma coisa que mesmo a medicina clássica, tá? Hoje a gente explica por pequenos hormônios, pequenas forças que inibem, que estimulam, mas na prática é uma coisa tão plástica, né? Que você quase que você não vê a mão do ceramista, mas você vê uma força trabalhando ali que a gente hoje tenta entender desde dentro como se sendo uma bioquímica muito complexa, que com certeza existe uma bioquímica, mas você vê movimentos que a gente fica muito surpreendido, né? Pela precisão, pela simetria, às vezes, ou até pela assimetria, mas com certas intenções. Então, é algo fascinante. E eu vou tentar, então, trazer para vocês essas imagens bem simples no primeiro momento, mas eu acho que são muito significativas de como se forma o coração. Então, assim, a gente tem essa fecundação, né? Que os primeiros dias, a primeira semana, esse embrião ele ainda flutua no líquido da trompa materna. Então, assim, o momento da fecundação se dá no interior da trompa, mas o óvulo fecundado ele não está preso. Então, ele vai flutuando. Eu acho essa imagem em si muito legal. Uma semana, mais ou menos, 6, 7 dias. É como que se a formação embriológica do ser humano acontecesse no universo. A gente fala dentro do organismo materno, claro que é, mas ele não está preso no organismo materno. Isso é depois de 7 dias. Então, essa é a primeira imagem, né? E nessa primeira imagem, esse embrião é simplesmente uma bolinha, ou seja, uma esfera de células. No sétimo dia é que ele chega no interior do útero e agora ele, tanto que a medicina usa uma palavra muito bonita, nidação. O que que é nidação? Fazer um ninho como um pássaro, né? Ele vem, faz o seu ninho dentro da matriz do útero materno e ali ele se instala. Então, isso também é uma imagem legal para a gente, como dizer, ele criou raízes na terra, porque agora realmente ele se ancorou dentro do organismo da mãe. Tanto que esse primeiro período é até
com um certo risco, porque muitos óvulos fecundados, às vezes a mulher nem chega a perceber, porque é tudo tão precoce, eles simplesmente não conseguem, são eliminados. É aquela gestação que não acontece nos primeiros 7 dias. Então já é o primeiro, vamos chamar assim, de momento especial ou momento crítico, né? De chegar naquele lugar. Bom, então ele chega. E agora, aquilo que era uma esfera simplesmente de várias células amontoadas, como se usa a palavra amora, como se fosse uma amórula, uma pequena amora, não tem muita diferenciação. Mas no momento em que ele entra no organismo materno, começa uma diferenciação enorme. E isso que eu vou, então, agora simplificadamente falar para vocês. Existe uma diferenciação em pequeno grupo de células que vai dar origem ao corpo do embrião e um grupo enorme de células muito maior que dá origem a que a gente chama os envoltórios. Do ponto de vista embriológico, tudo isso é o embrião. Mas é que a gente sabe depois, pela evolução, que algumas partes não vão fazer parte do corpo dele quando a criança nasce. Mas no sentido mais intrínseco da coisa, tudo é o embrião. O ser humano nasce com uma coisa que vai ser o seu corpo físico, mas o seu corpo físico é muito maior à sua volta. Os envoltórios são maiores. É que eles são descartados depois do nascimento. Mas, durante toda a gestação, isso tudo é o corpo do embrião. É que formalmente na embriologia a gente fala, isso é o corpo do embrião, isso é os envoltórios. Então, continuemos com essa imagem. Então, dentro desses envoltórios, que agora formam uma esfera maior ainda, que se enche de líquido, é o que mais tarde vamos falar, inclusive, do líquido amniótico, etc. Essa esfera vai crescendo muito mais rápido. E o embrião cresce um pouquinho mais devagar. Na verdade, tudo é rapidíssimo, mas em comparação é muito mais devagar. E nesse processo acontece um certo momento em que a gente fala assim, corpo do embrião. Mas o que é esse corpo? São duas placas, são duas lâminas de tecidos muito delgadas. E elas têm a forma, inclusive, que a gente fala de sola de sapato, ou seja, ela é maior na parte de cima e se afunila um pouco embaixo. Mas tem uma tendência bastante, vamos dizer assim, como se fosse um ovo achatado e alargado. Mas isso é plano, são duas placas. E essas duas placas que vão dar origem, né, digamos assim, a certos tecidos específicos, uma delas vai dar origem a tudo que tem a ver com a pele e o sistema nervoso, e a outra vai dar origem a tudo que tem a ver com os intestinos, da boca, o trato digestivo completo. Mais para frente vai aparecer uma terceira camada que se coloca no meio das duas. Também uma imagem linda, também no que a antroposofia a gente fala, né? Essa trimembração. Desde o início existem três camadas. Primeiro duas e depois, bem precocemente, a terceira, que inclusive tem a ver com o próprio coração. Ele surge dessa terceira placa, dessa placa ou dessa camada do meio, nem da exterior, nem da interior, mas da do meio. Então já é a primeira imagem em relação a esse órgão. E agora, onde é esse lugar? Então, como eu falei para vocês, imagine uma bola de gás bastante grande. E dentro desse balão de gás bastante grande, um balãozinho um pouco menor. Que na verdade não seria um balãozinho, seria uma estrutura, como eu falei para vocês, duas chapas assim, uma colada na outra. Num certo lugar, essa parte mais fina, existe uma laminazinha de tecido, né, que liga esse embrião ao corpo materno. Isso vai dar origem ao cordão umbilical. É o aterramento, ou seja, é a raizinha, é o cordão que liga o ser humano à terra. E isso tem a ver com a parte metabólica inferior do nosso organismo, que não dá nem para falar de membros inferiores, nem de intestino, não tem nada disso. Tem só um lugar que a gente sabe que vai dar origem a isso. No extremo oposto dessa placa que eu estou falando para vocês, lá na frente, né? Bem anterior, o mais afastado possível desse ancoramento na terra, que é o órgão materno, né? Que é o corpo materno. No outro extremo, começa a se formar essa terceira película que eu falei para vocês, que vai se inserindo aos poucos no embrião. E essa é uma imagem que eu acho muito importante agora para o nosso assunto, é que essa terceira camada, em parte, não apenas, mas em parte, ela vem de fora. E vamos usar essas imagens aqui de fora e de dentro, né? Também nesse sentido cósmico e terreno. O corpo do embrião, formado de duas camadas, ancorado na Terra por esse primórdio de cordão umbilical. E agora, por fora dele, do cosmos, então, se a gente quiser chamar assim, de fora do universo,
é uma imagem no pequeno do que é todo o universo lá fora, ou talvez do que são as mitologias que falam para a gente da origem divina ou cósmica do ser humano. De fora começa a se formar essa terceira camada. E na região mais, vamos chamar assim, elevada, né? Mais superior, pensando o ser humano numa figura ereta, uma região mais superior, começa a se formar um pequeno aglomerado de células no 21º dia da gestação. Não existe nenhum outro órgão formado antes disso. É o primeiro órgão, na verdade, que como órgão, como grupo de células, já começa a ter forma e função que vai ter a vida inteira. Aparece o coração, que é um aglomerado de células na parte anterior ou superior, como queiramos chamar, dessa placa, esse ser, essas duas placas, né, que formam o corpo embrionário. Se a gente quisesse fazer uma imagem, hoje, no nosso organismo humano, eu teria que dizer aonde surge o coração. Ele surge aqui, ó, acima da nossa cabeça. Se bem que o embrião não tem cabeça ainda. A cabeça nem se formou, mas naquele lugar que vai formar a cabeça, o coração, inclusive, está acima. Acima e fora do organismo. Ele não está dentro. E aí o que que acontece? Agora, com o avançar do desenvolvimento da criança, como eu falei para você, o embrião se dobra, se modifica, etc. O lugar que vai formar o sistema nervoso e onde vai ser a cabeça, ele cresce proporcionalmente agora muito mais rápido que todas as outras estruturas. O coração vai continuar crescendo, mas ele tem um tamanho limitado e não cresce na mesma velocidade. Mas ele, com 21 dias, já começa a bater. Isso, inclusive, também é interessante porque ele começa a contrair, né? Sístole, diástole, contração e relaxamento, e não tem sangue. O sangue se forma noutro lugar e já circula sem estar unido ao coração. E aí a gente tem um fenômeno muito curioso que o próprio Steiner fala: não é o coração que impulsiona o sangue, e no embrião é óbvio, porque o coração está num lugar batendo sozinho, sem estar ligado aos vasos sanguíneos, porque eles se formam numa região totalmente diferente. E os vasos sanguíneos são os que vão subindo agora para como que pegar o coração e se unir a eles. E aí trazem ele para baixo. E claro, no momento que se unem, então o próprio sangue começa a circular por dentro do próprio coração. Então já temos algumas informações aqui muito interessantes. Da onde vem o coração? A gente fala, é um órgão extraembrionário. Se a gente quiser falar isso numa outra linguagem, é um órgão que vem do cosmos. Ele não está no ser humano na sua primeira formação, ele vem de fora, ele é trazido para dentro. E aonde ele se coloca na figura humana? Acima da própria região da cabeça. E como é que ele vai parar no peito? E aí tem umas explicações que eu só vou tentar resumir de forma muito simples, né? O movimento é bem mais complexo, mas só para dar uma ideia, com esse enorme desenvolvimento da cabeça, o coração vai ser, porque o embrião agora vai se dobrar. Então essa placa, uma delas cresce mais rápido que a outra, e elas fazem isso aqui, ó. Elas começam a empurrar para dentro. A de cima cresce mais e empurra de baixo para dentro. Como o coração está em cima, no momento que a cabeça cresce, ele empurra o coração para dentro do peito. E nas laterais, a mesma coisa acontece por outro movimento. Então, aquele órgão que estava nessa região, ele é trazido também pelo ser puxado pelos vasos sanguíneos, ele é trazido para a região central do nosso organismo. Mas eu acho muito legal ou muito interessante, né? A gente ter na mente. Eu estou descrevendo para vocês, gente, anatomia. Eu estou dispensando todos os nomes, estou dispensando toda a terminologia, que fica meio cansativo. Mas estou só dando como um gesto geral. Isso não é o que eu estou falando, é realmente a embriologia. As minhas divagações em cima, vocês estão entendendo, né? Quando eu falo do cosmos, quando eu falo de fora. Mas o que eu estou descrevendo como processo embriológico, a gente pode ler em qualquer livro de embriologia médica. Então, a gente tem um órgão extraembrionário, que na verdade é superior, né, se a gente quiser assim, ou é o mais afastado que começa a se formar, quase não, fora do corpo do embrião. Mas por uma questão de movimentos e dobramentos e crescimento maior da cabeça, rapidamente, ele é meio que deslocado do seu lugar e ele acaba encontrando o seu espaço dentro do tórax. E quando chega lá, ele se fixa
e todo o desenvolvimento então acontece. E aquele embrião que eram duas chapinhas, duas placas, agora se dobrou de tal forma que se formou um órgão, um ser tridimensional com três camadas: a camada exterior, que dá origem à pele, a camada interior, que dá origem ao intestino, e a camada intermediária, que dá origem ao coração e a grande maioria dos nossos músculos e ossos. De forma bem simplificada. Mas eu acho que essa imagem, esse gesto, já explica e já fala bastante coisa. Que na antroposofia, por exemplo, e provavelmente em muitas outras mitologias também, porque muitos povos sentiram isso, né? O coração é um órgão extremamente importante. Primeiro porque a gente percebe eles, botar a mão no peito. Se a gente ouvir com o ouvido ao lado, não precisa nem ter estetoscópio, bota o ouvido no peito de alguma pessoa, a gente ouve o coração. Ou a gente até percebe ele. Dos órgãos internos, é um dos que a gente mais tem percepção. Se a gente dirigir a atenção para lá. Quando estamos na vida, a gente está com os sentidos dirigidos para fora, mas o nosso coração ele está presente. E não é só isso, eu falei, ele começa a funcionar, a concentrar e a dilatar no 21º dia do processo embrionário, quando a grande maioria, praticamente nenhum dos outros órgãos ainda começaram a se formar, e não é só formar, e já tem função, ele já exerce a sua função. Porque muitos órgãos se formam e não funcionam. Por exemplo, o pulmão se forma nem tão cedo assim, mas não tem como funcionar porque a criança não respira pelo ar, respira pelo cordão umbilical. Então, tem muitas coisas no embrião que simplesmente se formam, mas que vão só amadurecer depois do nascimento. O coração, ele funciona desde o início. E, como eu falei, é o primeiro órgão que tem essa forma e função tão precoce. Isso também fala algo para a gente, um órgão de extrema importância. E que quando para de funcionar, a vida termina. Então ele está realmente ligado, né, desde o início da vida até o final da nossa existência terrena. Um órgão que vem do cosmos, que vem do alto, que vem do céu, que vem de fora e se instala, agora não na cabeça, mas se instala no meio do peito. Isso também é uma outra imagem que eu acho interessante a gente avaliar, né? Porque nos extremos, né, na parte da cabeça, que a gente chama na antroposofia ou medicina antroposófica o neurosensorial, o intelecto, né? E no outro extremo a gente tem o metabólico, o motor, os membros, a função digestiva, né? Nesses dois âmbitos, as forças que atuam são extremamente polares e opostas. A cabeça funciona bem se está fria, né? Cabeça quente, febre, a gente não consegue pensar. O intestino, ao contrário, tem que estar quente para funcionar. Os membros é puro movimento, e na criança isso mais ainda, também os intestinos. A cabeça, ao contrário, eu não posso ficar. Se eu estou muito agitado com a cabeça, eu não consigo pensar direito. Tenho que estar tranquilo. A gente precisa menos, né? Movimentos na cabeça, inclusive, podem levar a distúrbios, né? É o que a gente chama, por exemplo, um choque, uma batida muito forte, um movimento muito brusco com a nossa cabeça pode levar a certas perturbações, né, até graves muitas vezes, no sistema nervoso. Então, a gente vê que na polaridade essas situações se opõem. E o meio é o lugar onde isso, de alguma maneira, se equilibra. Pensemos no coração. É um órgão que está em repouso? Não, ele está em movimento, mas um movimento rítmico que alterna extrema contração e imobilidade, com um grande movimento de expansão e de novo para e depois concentra outra vez. Então a gente vai ver que nesse movimento você inclui esses dois elementos: a concentração, a imobilidade e o movimento de expansão e depois de novo de contração, chegando mais uma vez à imobilidade. Então ele de forma rítmica, ele consegue equilibrar os dois opostos. Então, essa é a qualidade também do meio que tem a ver com o coração. Eu vou deixar a embriologia aqui, porque podia falar de muitas coisas, mas o mais importante eu acho que a gente já colocou, e eu vou voltar a isso agora no próximo tema. O próximo tema que eu queria ver com vocês, e aí eu digo aí se vocês quiserem depois então anotar, existe um ciclo de palestras, né, que é o ser humano à luz do ocultismo, da teosofia e da filosofia. Nas obras completas do Steiner é o número GA 137. Não tenho certeza se ele está traduzido,
mas fica aqui de qualquer forma a referência. Talvez em outros idiomas, ou em inglês, por exemplo, não sei em espanhol, se não estiver traduzido em português, talvez seja possível ver. Nessa palestra, o Steiner descreve algo na terceira conferência, que foi dada no dia 5 de junho de 1912. Ele descreve, né, como são certas descrições do Steiner, assim, mirabolantes na ideia, a gente tem que fazer todo um exercício interior para acompanhar o que ele descreve. Ele descreve várias coisas, mas eu vou citar para vocês, com as minhas palavras, o que ele fala em relação a uma segunda vivência. E agora não tem nada a ver com o coração, vamos deixar o coração de lado, depois eu volto no coração. Ele fala o seguinte: para o indivíduo que está antes de se encarnar no mundo espiritual, ou para aqueles iniciados, aqueles que desenvolvem a capacidade, né, de ir até o mundo espiritual com a sua consciência, são os dois casos que ele descreve. Mas vamos pensar a criança que não veio ao mundo ainda, ou a alma, o eu individual que ainda não se encarnou. Ele fala, ele vai tendo vivências. O Steiner tenta descrever essas vivências. E essa que eu vou descrever para vocês é a segunda. Ele descreve três e essa justamente é a do meio. Tem essa trimembração também na sua colocação. Então ele fala assim: o ser humano é como se estivesse nesse grande universo, né? E claro, ele não tem órgãos do sentido como nós temos, tanto quando o Steiner fala ver ou ouvir, não é o ver com o olho, nem o ouvir com o ouvido, é uma vivência interior que poderia ser expressada na nossa linguagem como ver ou como ouvir. E a vivência que ele fala vai ter justamente a ver com esse ouvir. Ele fala, nesse momento dessa vivência do mundo espiritual, é como se de fora viesse um som, um timbre, não é ele não fala melodia, realmente ele fala som, ou uma nota, por exemplo. Ele descreve de forma bem genérica, mas essa vivência que ele chama sonora vem se aproximando, vem se aproximando. E aquela individualidade que está ali, ela percebe isso como que vai chegar até ela como uma espécie de pele, limite, a pele como um limite. Ela chega e, de alguma forma, dá forma àquele ser que está nesse lugar, né? E ele fala, é, nesse momento, né, no caso do ser humano que está nesse caminho de encarnação, essa vivência, ele disse, ela é compreensível, plenamente compreensível, mas ela não dá para ser colocada em nenhuma linguagem humana. Tanto que ele usa a expressão a língua não falada. Não é não falada porque ninguém fala, infalável, na verdade. A língua infalável. Ela transmite um conteúdo, ela tem uma mensagem em si, mas não é através daquilo que nós na linguagem conhecemos como as palavras, né? Então é algo bem curioso, bem misterioso. E nesse contexto também, aproveitando foi o que eu comentei antes com a Marli, né, como na mitologia tupi-guarani, isso eu mesmo alguma vez li, essas obras do Cacá Verá, quando fala desse som andante, ou desse som, né, produzido pelos seres divinos, e no cristianismo a gente fala também do verbo divino. Existem vários paralelos aí que poderiam ser feitos, mas eu achei muito interessante como ele descreve dessa maneira, é um som, um tom, uma tonalidade, uma nota que vem, que tem um conteúdo, que tem uma mensagem e que ao mesmo tempo forma, dá essa pele, como ele falou, dá esse limite e que ao mesmo tempo isso é compreensível. Ele descreve isso e aí ele fala: na vida comum, o ser humano nasceu, etc. Qual é o órgão que é capaz de compreender essa linguagem? É o coração, não é o cérebro. Ele descreve também a função do cérebro numa outra parte dessa palestra, não é que não seja importante, mas essa qualidade, para mim, foi um descobrimento. Eu já tinha lido várias coisas do Steiner sobre o coração, mas essa realmente foi relativamente nova, né? Por isso fiquei tão assim surpreso, né? Porque ela quase que junta os dois elementos que eu já descrevi antes para vocês, né? Um órgão que é formado de fora na embriologia, quer dizer, a embriologia é como se fosse uma repetição, agora eu digo com as minhas palavras, física, biológica
de um processo que, na verdade, já começou a acontecer muito antes do nosso nascimento, mas com outro tipo de substância, não podemos falar nem substância, né? Com essas forças espirituais que vão formando e plasmando o ser humano. E algo desse processo a gente poderia, se quisermos, reparar que na embriologia algo similar começa a se formar e repetir. Agora, quase que visivelmente, né? Se a gente acompanha isso visivelmente no desenvolvimento embrionário, porque é muito pequenininho, mas dá para acompanhar, você estaria vendo aquilo que ele descreve como um processo puramente espiritual ou puramente sendo percebido por alguém cuja consciência se eleva até esse lugar. E ele diz que essa é a principal função do coração. Todo o resto que a gente fala é uma bomba e que faz isso e que faz aquilo, é uma explicação que hoje, classicamente, ainda a medicina olha a questão por esse lado, né? Já existe, já ouvi falar, perguntei a alguns colegas médicos, inclusive, tem um ou outro pesquisador mais da linha goetheanística tentando trabalhar essa questão, então existem assim algumas portinhas abertas, mas até o presente momento, a medicina clássica, a cardiologia, vê o coração como esse órgão que é o músculo que impulsiona o sangue. E o Steiner também não diz que está totalmente errado, é um aspecto do coração, mas ele, para ele, não é nem o mais importante. O mais importante é ser este órgão que tem essa qualidade de entender essa linguagem cósmica, essa língua infalável. Agora, como não é uma compreensão abstrata, uma compreensão intelectual, então ela fica num âmbito imaginativo ou num âmbito difuso também. Inegavelmente é isso. Não porque ela em si seja difusa, ela é muito clara essa linguagem. Só que a maneira, isso também tem a ver com toda a evolução do ser humano, né? Os povos mais antigos, ou a evolução mais para o passado, quando o nosso intelecto não era realmente o mais importante, justamente havia uma capacidade maior de, através desse, né, ouvir essa música das esferas, é uma outra interpretação que se dá para esse som. Isso que vem de fora, justamente ele nunca vai ser captado pelo cérebro. Ele só pode ser captado por um órgão que também vem de fora. Nessa imagem embriológica, eu mencionei isso para vocês. E, de alguma forma, a tarefa do ser humano, ele falou isso em 1912, então estamos a 100 anos depois, a tarefa do ser humano na nossa época, tão intelectual, tão racional, é como eu trabalho esse órgão de percepção dessa linguagem das esferas, desse som que forma o ser humano e o plasma, né? Como eu vejo essa fala divina, se quisermos assim também, ou essa fala dos deuses, como elas continuam falando, mas que agora não somos capazes de ouvir com os nossos ouvidos, nem entender com a nossa maneira racional de pensar, mas que por este órgão isso pode começar a ser, digamos assim, mais claramente, né, percebido, mas a linguagem é uma linguagem totalmente própria, né? E um dos aspectos que ele também menciona aqui, né? Isso talvez é bem interessante levar em conta, né? Porque ele sempre fala assim, o próprio processo evolutivo da humanidade ou o descuido da humanidade em relação a essa qualidade em especial, é, ele diz que, eu vou citar duas características que ele fala que a gente vai reconhecer de imediato, e ele já falou isso há mais de 100 anos atrás, e isso está muito mais exacerbado hoje, né? Ele fala, quando o coração não consegue ouvir isso daí, ou seja, a gente não se predispõe, ou não trabalha, ou não nem presta atenção, ou seja, descuida dessa parte, na vida humana, cada vez mais, a vida humana tende cada vez mais a uma superficialidade, ficar só na superfície. Um aspecto que a gente realmente pode olhar por muitos lados, né? Um outro aspecto também que eu achei muito interessante, né, olhando a nossa vida moderna, né, ele fala e cada vez mais aparece, né, quando os anos vão passando na própria biografia das pessoas, dizendo assim: eu só aceito aquilo com que eu concordo, ou aquilo que para mim já é conhecido, né? Justamente essa qualidade da criança, fantástica, a criança
ela é aberta a qualquer novo aprendizado. A grande dificuldade no ser adulto e no envelhecimento é justamente dizer, não, agora eu já sei, já aprendi, eu tenho diploma disso, diploma daquilo. É fantástico que a gente tenha diploma disso ou daquilo, mas esses diplomas às vezes nos impedem de adquirir outros conhecimentos, outras ideias, porque fogem do esquema. A dificuldade do novo aprendizado é porque foge do esquema. Eu consigo aprender aquilo que eu já me moldei a aprender, eu já estou acostumado a trabalhar. Conceitos ou ideias ou pensamentos extremamente novos, quase que antagônicos, fica cada vez mais difícil. Olha, Steiner falou isso há 100 anos atrás. E esse processo só tem se intensificado, né? E daí vem justamente as diferentes, né, dificuldades, às vezes até de comunicação entre pessoas, né? Esse fenômeno da polarização no mundo moderno, eu sou de direita ou de esquerda, eu sou daqui ou dali, a favor ou contra, mostra mais uma vez essa tendência. Se eu acredito em algo, se eu estou convencido de algo, ninguém vai me convencer que pode ser diferente. Não significa convencer que tem que ser diferente, mas será que eu tenho espaço, eu tenho interesse, eu tenho vontade de ouvir ideias, pensamentos, maneiras, cosmovisões, como queiramos chamar, ouvir essa música diferente da música que entoa dentro de mim? E essa abertura que ele fala, ele diz, justamente é o coração, esse órgão, né? E quando o ser humano, de alguma forma, trabalha sobre ele, né, é o que nos permite de alguma maneira, justamente sair desse, ou pelo menos vencer, né, ou começar a vencer essas duas unilateralidades, a superficialidade na relação com a vida e a capacidade, independente da faixa etária que eu possua, a capacidade de estar aberto para novas ideias, novos pensamentos, novos conhecimentos, novas cosmovisões. Então, eu achei bastante importante também poder trabalhar um pouco esse aspecto, né? E eu queria talvez, eu estou vendo aqui também pela questão do tempo, eu gostaria de avançar um pouquinho mais e depois abrir para as nossas conversas, né? É que justamente ele menciona essas características, ele não dá agora uma receita direta para como fazer isso. Mas de uma forma, pelo ductus total da conferência, ele fala como trabalhar essa qualidade anímica do coração. Houve uma época que a sociedade antroposófica também falava bastante disso, né? O pensar do coração, eu acho que é um sinônimo desse aspecto, em certo sentido, né? Não levar o pensamento intelectual para o coração, mas deixar que essas forças que estão aí, porque essa é a função desse órgão, sejam capazes de perceber melhor ideias, né? E essas ideias, aí sim, têm que ser levadas ao âmbito racional da consciência clara, para que elas possam ser, primeiro, compreendidas de uma forma mais clara, e segundo, serem transmitidas, porque isso também a gente conhece, né? É aquela situação que eu acho que todo mundo pode dar um exemplo. Às vezes na vida você está diante de um dilema, de uma dificuldade, ou simplesmente está com uma questão que trabalha há muitos anos. E pode acontecer, ou de repente, ou até mais lentamente, que você chega a uma aparente compreensão. Aí alguém te pergunta, mas me diga como é que é. Você diz, olha, eu não sei dizer, mas eu percebo alguma coisa dentro de mim que isso faz sentido, ou que isso tem coerência, ou que isso tem. E aí, muitas vezes, essa maneira de explicar as coisas na nossa sociedade moderna é vista, é muito confuso, é muito emocional, é muito subjetivo. E também é. Tem muita coisa que a gente também simplesmente enrola porque não sabe o que que é. Temos que aprender a destrinchar as coisas. Mas existe algum tipo de conhecimento e percepção de ideias que elas vão além das palavras. Linguagem infalável, mas que não deixam de ser convicções. Exemplos: as convicções religiosas, as convicções de sentimentos profundos, as convicções pelo espiritual. São certas questões, quase todas as pessoas, eu acho que raramente alguém diz, eu virei uma pessoa religiosa porque eu racionalmente cheguei à conclusão que isso tem razão. Até pode ser, mas é a minoria. Em geral, tem muito mais. O movimento é o contrário. Eu percebo algo, aquilo me toca em algo, e aí eu procuro explicações. Ah,
é a antroposofia, é essa cosmovisão, esse. Eu vou procurando explicações racionais, ou pelo menos compreensíveis com a racionalidade, para algo que, do fundo, eu já compreendi. Mas me faltam as palavras. Eu acho que se a gente olhar um pouco por esse lado, também muitas coisas, né, começam a fazer um outro sentido. E agora a terceira parte do que eu queria falar, a primeira parte era a embriologia, essa imagem, a segunda parte essa ideia que o Steiner traz, né? E a terceira parte é mais umas reflexões minhas pessoais, né? Uma das coisas que, uma vez conversando com um colega, agora um colega pastor, que conhece bem o Brasil, que fala português também, ele disse assim para mim, não, comparando com a língua alemã, ele fala, nós no Brasil somos muito intuitivos. Na Alemanha não acontece isso, a Ult está aí que pode me dizer. Você tem que esperar o interlocutor falar até o final, e aí quando ele falou até o final, é que você vai pensar no que ele falou e vai responder. O brasileiro está conversando, no meio da frase ele já responde. É visto pelos alemães como de muito mau gosto, às vezes. Não é que não estou comparando povos, estou dizendo como característica, mas nos passa com muita frequência que no processo de pensar do outro, eu posso me enganar, o brasileiro também se engana, não é que somos maravilhosos, mas às vezes eu entro no processo da comunicação do outro e muitas vezes, se existe uma empatia, tem que ser dito também, eu já, antes dele terminar a formulação lógica da frase, a ideia dele já me chegou. E essa pessoa dizia, né, que era um tema interessante para ser investigado, se tem a ver com o português, a língua portuguesa, ou se tem a ver com a alma brasileira, eu não sei a diferença. Está aí um tema de investigação. Mas é um fenômeno que, para alguns estrangeiros no Brasil, soa muito estranho. Vocês não deixam a gente falar, você me interrompe. Os alemães falam, você não me deixa falar até o final, deixa eu... Eu falei, calma, tá bom, estou aprendendo agora a ouvir até o final. Mas muitas vezes eu ouço até o final e digo, na metade da frase eu já sabia o que você queria dizer. E não me considero nenhum clarividente por isso, porque são qualidades diferentes das diferentes maneiras de expressão, ou qualidades diferentes animicamente falando. Vamos falar o outro lado disso. O outro lado disso é que eu posso me enganar muito rapidamente. E posso também subjetivamente incluir sentimentos ou situações próprias que não tem nada a ver com a fala do outro. Esse é um risco nesse processo. Por isso que eu falei, o ouvir atento, o ouvir com empatia, um ouvir com atenção, né? Eu acredito que isso tem em todas as línguas e em todos os povos, mas talvez a nossa língua ou o nosso povo, eu deixo aqui em aberto, pensando pelo menos como questão, né? Não seria essa uma possibilidade de pensar nisso, de trabalhar isso como uma característica que, se já existe, poderia ser conscientemente mais trabalhada pelo nosso povo, por exemplo? Uma explicação, né? Esse elemento intuitivo que vive na língua. Uma outra coisa que eu queria trazer também, e agora olhando um pouquinho mais, sim, para a questão do nosso movimento antroposófico, mas valeria para outras coisas, né? Eu acho que a gente hoje vive, e aqui na Europa isso está sendo também bastante questionado, até por outras pessoas do próprio movimento antroposófico, se a gente realmente não está muito preso ao pensar apenas racional ou com a cabeça. Isso porque a própria sociedade é assim. Quando você quer colocar as pessoas, em geral, você nivela elas pelo nível intelectual, né? Quem é mais inteligente, quem é menos inteligente, quem tem mais cursos, quem tem mais diplomas. E muitas vezes o mais valorizado na nossa sociedade é justamente a capacidade ou a destreza, né? Então, são até as profissões que são mais bem remuneradas, aquelas que justamente se apoiam numa maior treino ou maior capacidade de compreensão intelectual ou de guardar informações, etc, etc. E justamente essa outra forma mais que eu chamei de intuitiva, ela é sempre colocada assim, um pouquinho atrás. Não, tudo bem, você acertou, né? Você intuiu, mas isso aí é intuição. Intuição não tem como provar, não tem um método específico, até porque é muito subjetivo. E essas coisas, às vezes, sempre fiquei pensando muito sobre isso. Eu me considero uma pessoa extremamente intelectual. Não tô aqui defendendo nada, eu estou me colocando na própria situação. Mas às vezes sempre me incomodou um pouco dizer, mas espera aí, não dá para fazer uma hierarquia com as coisas. Cada qualidade tem o seu valor no seu âmbito correto. E a gente mesmo sabe que com a própria intelectualidade a gente chega em pontos que não avança mais. A coisa endurece, a coisa enrijece ou simplesmente para ali. É preciso
uma maneira nova, um ouvir, né? A linguagem infalável, para às vezes conseguir ideias. E todos nós, temos exemplos de em várias situações, muitas vezes são situações limites, extremas, né? Um choque, ou uma dificuldade, ou um problema, onde a gente percebe o racional chega no seu limite. E ao chegar no seu limite, muitas vezes o próprio ser humano se abre internamente para outras possibilidades. E muitas vezes vem a que a gente chama, aquela ideia, caiu a ideia assim, veio um relâmpago e me deu uma inspiração. São essas expressões, né? É claro, isso também tudo é muito difícil de quantificar ou de qualificar, porque fica sempre no âmbito subjetivo, mas para aquela pessoa que teve aquele insight, aquele momento, ela sabe que às vezes aquilo foi o mais importante que lhe deu uma perspectiva nova, que lhe deu um caminho diferente para ser seguido. E claro, mais tarde, retrospectivamente, às vezes fica até profundamente agradecida àquilo que veio de fora, vamos dizer assim. De novo, a própria imagem, né? O coração é o órgão de fora que traz para dentro e que nos possibilitaria esse ouvir das estrelas, vamos dizer assim, esse ouvir a linguagem infalável, mas nem por isso menos compreensível. Ela não é compreensível pela lógica do idioma que nós usamos, mas ela tem um outro grau de compreensão. E nesse sentido, justamente também mais uma vez, né? E aí eu volto de novo à fala da Marli, né? Justamente esse, agora não me vem a palavra, Marli, mas que você falou, esse desdobrar, né? Esse desabrochar, foi desabrochar, né? O novo florescer Florescer, imagem genial, né? Justamente porque não é que para não cair numa sentimentalidade apenas, não se trata disso. O coração tem muito a ver com a emoção e o sentimento, que também é algo essencial na vida humana, mas é algo que vai além. É um órgão nesse sentido até superior, se a gente pensar embriologicamente, é um órgão superior ao cérebro, só que não estamos acostumados a usá-lo nessa qualidade superior. Isso exige, então, um treino, um desenvolvimento, uma atenção, primeiro que tudo um reconhecimento, depois uma atenção e depois um treino, né? E justamente o interessar-se na vida por assuntos que vão além, né, daquilo simplesmente que o mundo sensorial nos dá. Então, a pesquisa espiritual, a pesquisa interessada nas mitologias, justamente nesse aspecto, tudo isso de alguma forma é como que nos sensibiliza de alguma maneira, né? Nos dá espaço, porque o grande problema, pelo menos se eu entendi corretamente a colocação do Steiner, é que a gente, 1912, não dá espaço porque o outro parece mais importante. E se eu não dou espaço, a gente sabe com qualquer órgão. Um órgão que não funciona, atrofia, né? Quem já quebrou um braço ou uma perna sabe, fica um mês, 2 meses de gesso, o braço, os músculos, eles diminuem de tamanho, nitidamente. Eu não tenho força, eu preciso exercitá-los para que eles funcionem. E aqui, mais ou menos, é o mesmo princípio. Um órgão que tem uma função e não é usada, ela se atrofia de alguma forma, ou pelo menos fica inibida. Eu preciso dirigir a atenção, exercitar isso, para que esse órgão, então, de alguma maneira, comece a desenvolver. E foi esse, Marli, foi o gancho que eu senti de todo, primeiro através da sua fala, mas também dessa pesquisa de 40 anos de vocês com relação ao trabalho do Pindorama. Eu achei que tem tudo a ver com essa colocação do próprio Steiner, né? Claro, desde um outro lugar, eu tentei costurar aqui com outros assuntos, mas para mim, assim como fiquei muito feliz da coincidência que o que você trazia e que, na verdade, é uma síntese, né, um resumo do trabalho de vocês de tantos anos, como isso, de alguma maneira, até pela própria antroposofia, está justamente ancorado. Nessa palestra, como que uma revitalização, né, uma reimportância, uma ressignificação do papel do coração, agora não como músculo que contrai, mas como órgão, ainda embrionário, porque não estamos usando ele o suficiente para esse desabrochar, esse florescer de uma capacidade de percepção de algo que nos formou antes do nascimento, que sempre continua nos trazendo mensagens de fora, mas que se a gente não aprender a ouvir essas mensagens além do intelecto, não contra o intelecto, nem colocando ele fora, mas além, ampliando, então, de alguma forma, teremos aí uma enorme perspectiva
futura. Talvez eu paro aqui, pode ser que hajam perguntas, comentários, e se vocês me permitem, eu vou levantar para acender a luz, que ficou bem escuro agora aqui no quarto. Lembrando que ele está em Berlim, e lá já Não, porque quando eu quase, comecei estava claro ainda, mas agora o sol já se pôs. aqui já estamos no entardecer também. Nossa, foi muito bom ouvi-lo, muito bom mesmo. Trouxe muitos elementos para ampliar a nossa compreensão dessa contribuição dos povos originários sobre esse pensar cosmogônico, né? Sei lá, cosmológico sobre a nossa existência humana na Terra, né? E, é muito, nossa, caminha assim, harmoniosamente, né, Que bom, Vitor? Mali, fico contente, porque na verdade eu senti a mesma coisa quando eu ouvi você falar, eu estava com esses temas aqui bem presentes, eu falei, nossa, estamos fazendo coisas de lugares diferentes, mas no fundo de uma ideia, né, ou desde uma intenção que tem muita, que conversa muito uma com a outra. Mas se algum dos participantes tiver alguma questão, Obrigada. alguma pergunta, para mim, tranquilo, estou à disposição. Não é bem uma pergunta, né? Porque para mim também sempre eu, eu senti e também me interessei pela função do coração, justamente como órgão de percepção. E só que não tem todo esse conhecimento, né, que você falou com esses detalhes, mas o que eu parece é um pouco diferente, talvez, do jeito que você falou. Eu entendi que justamente o sangue forma o coração, né? Que ele se forma a partir da periferia, pelo fluxo do sangue, aí aos poucos vai se formando como pequena matéria, sei lá, algo assim. Uhum. Um pouco, você falou, acho que com mais detalhes, mas como eu não Sim, sou médica, eu entendi mais ou menos isso, né? Que vem da periferia e sim. depois se concretiza e ele é um órgão de percepção principalmente. Ele também bomba um pouco, né? Mas principalmente de percepção. E aí fiz uns paralelos que pelo eu fiz paralelos, né? Porque o Brasil, para mim, é justamente o povo brasileiro. O povo brasileiro que eu conheço, principalmente, que são as pessoas do interior e desses que depois vieram aqui na favela. Então, minha maior percepção do povo brasileiro é a partir dessas pessoas. E aí eu vi justamente isso, né? Que a força do coração, ela é muito forte. Na prática também, né? Não dá para falar tudo isso agora. Mas aí eu também observei o mapa do Brasil. Ele parece um pouco o coração. E a Sim. formação do povo brasileiro, que a gente está sempre pensando, o que que é essa identidade brasileira, ela se forma justamente a partir daquilo que já existia aqui, lógico, né? Povos originários, mas depois com esse afluxo de fora, da Europa, da África, cada vez mais também do Oriente, tudo isso. Isso forma justamente isso que eu penso que é a identidade brasileira, essa diversidade, né? E a forma do mapa, mais ou menos, lógico, né? Sim. É um pouco como se fosse um coração. Então, para Uhum. mim, fez, uma ligação, né? Tinha uma lógica nisso. Perfeito. Que é Uhum. o povo brasileiro, a forma desse país enorme, né? E aquilo que eu percebi também na convivência muito forte, né? Que eu tenho com essas pessoas. Isso é uma coisa. Bom, já falei muito, talvez outra pessoa quer falar, mas eu tenho umas perguntas. Puta, deixa eu só complementar o que você falou. Você tem razão. Assim, eu pulei um monte de etapas embriológicas. O que eu Sim, descrevi foi os primórdios. O coração se forma num lugar e o sangue e os vasos sanguíneos no outro. No momento sim, em que eles se sim, unem, aí é o que você falou, pelo fluxo do sangue. Isso que sim. já estava formado, que primeiro é só um tubinho, é só uma bolinha. Ah, Isso se molda e se dobra. Então, ah, realmente, é através da circulação agora real que a forma hum, final do coração acontece. Mas tem hum, muitas etapas. Eu simplesmente, para simplificar, eu pulei essa parte. Eu só quis falar da origem. Mas um sim, pouco é isso que você falou.
E talvez eu complemente com algo mais útil, no sentido assim, tem outras conferências do Stein, essa eu já conhecia, e essa eu sei que está traduzida em português, a eterização do sangue. Sim. Essa é mais conhecida, mas eu não sei o título do GA agora de cabeça. E nessa ele fala justamente essa coisa, essa função, o coração, quando concentra, e ele na verdade para o sangue, e por poucos segundos ele segura aquela quantidade de sangue ali no seu interior antes de liberá-lo e receber a próxima. E isso permite que o coração perceba o que está acontecendo em todo o corpo. Então, ele tem uma função dupla de percepção. Primeiro, do processo metabólico vital de cada órgão, porque o sangue passou por cada lugar, é como se dizendo, cada quantidade de sangue que é retida no coração uns poucos segundos, é como que desce ao coração, nesses poucos segundos, uma informação de como está esse órgão, da onde ele veio e no momento seguinte sai. Então vem a próxima. Então tem um lado de percepção, que é a percepção para dentro, a percepção interna do bem-estar ou da doença no organismo. E ao contrário, é o que eu descrevi hoje com mais atenção nessa palestra, ao mesmo tempo é um órgão de percepção cósmica. Então vale para os dois lados, né? Ele percebe tanto o corpo como percebe o que está lá fora. E talvez fazendo um paralelo com o que você falou, se você me permite continuar falando aqui, é que você falou do povo brasileiro, isso é muito interessante. A percepção de um povo, ela também tem que, na minha concepção, tem que ir nos dois lados, né? Se somos uma mescla, uma mistura de tantos povos, de tantas origens, de tantas culturas, temos que abrir os ouvidos, como o coração, o que que cada um desses povos traz, qual é a sua qualidade. Mas só isso não basta. Agora temos que abrir esse ouvido para algo maior, né? E não é que se a gente só fica numa direção, também vai faltar. Não é só o abrir o ouvido para o cosmos e esquecer quem está do nosso lado. E também não é só olhar para o que está no prático e na vida ao nosso lado e esquecer o outro. Então, isso que o coração faz no nosso ser, de alguma forma também vale na vida social, né? Só para complementar, porque eu acho que o que você falou enriquece muito isso que eu trouxe antes. Muito obrigado. Suzana, estou vendo que você levantou a mão. Sim, boa tarde. Boa tarde. Agradeço, foi maravilhoso ouvir o Renato, cumprimentando também aí os colegas. Aproveitando então esse gancho, essa imagem desse coração que desce, eu fiquei também imaginando, né, como é que seria isso no coletivo, né? Porque a gente está sempre nessa relação com o diferente, com a alteridade, pensando, né, é difícil fazer esse movimento, né, esse encontro. E aí eu acho que você já deu elementos para isso, que também é uma pergunta, assim, como é que esse coração, eu fiquei imaginando também algo enfim, algo que se forma a partir dos encontros, né, que a gente consegue promover como coletivos. Então, é também algo que está em movimento, em construção também, formando, né, não só no Não início, só no né, de uma indivíduo, mas também na gestação. coletividade. Isso, e não só no início de um grupo, né? Se a gente pensar nessa imaginação do embrião de um grupo, mas como que é esse fluxo precisa acontecer, né? Sempre permitindo então que esse coração participe do grupo, né? De certa maneira. E aí queria lhe ouvir mais um pouco, assim, como é que seria essa Tudo bem. participação, Posso, né? de novo, aí eu vou usar então a imagem que eu já mencionei antes a propósito do comentário da Utse, né? Justamente, assim como a função do coração é essa de receber esse sangue que passou pelo corpo inteiro, por todos os órgãos, e ouvir, perceber, sentir. O Steiner fala realmente perceber o que traz, né? E essa função do coração no social, eu diria que a primeira qualidade é essa. Somos um grupo, não importa, de indivíduos, ou somos um grupo de que cada um traz, né, da sua origem, da sua história, do seu coletivo, traz uma informação. Então, o primeiro ponto é sempre esse. Eu acho que vocês no Pindorama têm esse. Eu só estou repetindo o que vocês já fazem, né? Mas não é assim em todos os grupos na vida. Você tem que deixar tudo isso fluir primeiro. Porque cada coisa tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem a sua, né? A informação que vem do rim não é mais importante que a que vem do fígado ou a que vem do cérebro. Todas elas são importantes. E o coração é o órgão que centraliza. Então, eu acho que no social, grupos, né, que tenham essa qualidade. Vamos ouvir o que que tá vindo daqui, o que que está vindo daqui, o que que tá vindo. Por mais absurdo que seja, absurdo de falar assim, nossa, na minha cabeça isso não funciona. Não importa, eu sou um elemento do grupo. Pode ser que o fígado fale, não quero nem saber o que está acontecendo no rim. Não, não é problema dele, mas o coração tem que ouvir.
né? Só para eu ficar com essa imagem. E aí, essa é a qualidade do social, como a gente começa a criar espaço de escuta onde cada um contribui. Claro, agora vem o complicado, né? Tudo isso se junta ali e agora vai para um outro lugar. E depois volta outra vez. Então, é ter essa sensibilidade no momento em que isso concentrou ali, foi acolhido. Isso vai ser entregue, para usar com essas outras palavras, vai ser entregue para esse mundo maior, vamos dizer assim, né? Flui tudo de volta para lá. E o que que vem de lá como som outra vez? E agora, na noite, na meditação, na sensibilização interior, como essas ideias todas agora, ou esses pensamentos, ou essas coisas que parecem diferentes, aquilo que eu falei antes, né? Estou aberto a aprender uma coisa nova, estou aberto a incorporar algo novo, aquilo que eu já sei. Esse é o processo, pelo menos eu entendo assim como o Steiner fala, né? E o social é o melhor lugar para isso. Porque é muito mais fácil ficar em grupo, todo mundo se entende e fala a mesma língua. Claro que é fácil, mas é menos construtivo, na verdade, porque isso também tende a se endurecer. Mais difícil é lidar com ideias diferentes, mas ainda assim dizer somos uma coletividade, queremos formar algo. Eu traduziria a imagem para mim nesse momento dessa forma. É bem interessante essa sua observação, porque uma das resultados de pesquisa sobre a organização dos povos Guarani, eu não conheço nenhum povo como processo etnográfico, né? Nunca tive nenhuma vivência, mas pelas leituras e por ouvir palestras de pessoas que vieram até nós e trouxeram esses elementos para pensarmos e entendermos melhor. Uma das coisas que tem é essa qualidade de conviver com aquilo que não gosta. Hum. Então, é uma qualidade de povo mesmo, né? E dentro do Aivu Raptá, dentro desse compêndio, sei lá, essa organização social nessa obra, eles têm chama-se vários cantos, né? São 8 Uhum. cantos. Então, primeiro, segundo, terceiro, cada canto tem um propósito para a formação e o entendimento do ser humano na Terra, né? E uma delas trata disso, de saber como andar na Terra, de saber como conversar com o outro, de saber como não se contaminar pelos males do outro, para não perder a sua essência espiritual, né? Eh, Saber conviver mesmo não gostando. Essa qualidade assim de saber conviver mesmo não gostando, sabe? De conviver que vai além da intolerância, né? A gente pensa Exato. a Uhum. intolerância, mas não é isso, não é esse é o fator que nos move para entender essa contribuição dessa história sagrada desses povos para um devir humano, né, como contribuição de encontro de povos no futuro, né, da conversa, nas trocas, nas dificuldades que teremos, né? Qual a qualidade de alma que nós, nesse hemisfério sul, nesse povo que tem uma grande história para nós ainda aprendermos, né? Vai levar para essa nova etapa cultural, né? Que a gente chama Uhum. sexta época cultural, né? O que vamos Exato. levar? E, e esse é um ponto, né? O acordar o coração, o processo iniciático de acordar o coração, como você preserva essas qualidades espirituais, é tudo descrito na obra, passo a passo, sabe? E isso, cada vez que eu vou lendo e relendo e entendendo cada vez melhor, eu fico assim, como é isso, né? Como é que Uhum. há 12 mil anos atrás a gente tinha essa obra e ter, no momento assim que eu estou querendo mais aprofundar, a concomitância dessa obra 12 mil anos atrás e aquelas que existiam em outros lugares que o Stein acessou, sabe, na Exato. mesma época, Né? como fonte Uhum. de mistério, né? Centros de Sim, mistério. E aqui exato. não foi. E nós, como antropósofos,
temos essa obra que é uma fonte de centro de mistério e a gente não se aproxima porque o preconceito contra povos, contra o entendimento do que é um povo originário, ou outros também, né, afrodescendentes e tudo mais, Sim, é muito grande e faz com que a gente crie sabe, uma cortina e não nos sensibilizemos para isso. sim. E essa sua fala traz essa qualidade, né, micaélica, de estar, sabe? Vamos, sim, vamos, sabe, acordar para isso, porque é a nossa qualidade de Hemisfério Uhum. Sul. Essa é a nossa qualidade, Exato. né? Uhum. E como levar isso para a sociedade, como levar isso para as escolas, como levar isso para a medicina, como levar isso para a arquitetura, né? Como órgão de respiração entre como acordar a alma brasileira, né? Como entender a nossa Exato. alma em nossas profissões, né? Em nossas Uhum. ações. Então, gostei muito de te ouvir, achei assim, nossa, ampliou bastante e, e deu muita qualidade para a nossa compreensão. Agradeço muito. Eu acho que teremos que ouvir essa gravação mais vezes, conversar mais entre nós Não, também. gostaria de conversar. Eu também. Eu pensei que era mais uma conversa mesmo, mas eu poderia talvez trazer mais lâminas, que eu tinha imagens, tudo, mas eu pensei, eu queria fazer mais como uma conversa, mas para Isso, aprofundar principalmente a questão da embriologia, se quiser rever essas imagens, alguma vez é interessante olhar fotos ou desenhos, né, que sim, ilustrem. sim, sim. Uhum. E nós também trazermos, né, essas novas aproximações com essa Exato, obra. e aí começar a dialogar, né, com as diferentes É, cosmovisões e pensamentos, né, porque isso é que enriquece, né? enriquece e aproximar também, porque tem muitos estudos acadêmicos ainda que têm um olhar exterior, né, porque eles não se aproximam do espírito ainda, mas tem muito conteúdo. Sim, Recentemente eu assisti um tradutor seríssimo, revisando toda a obra do Cadogan, né, que foi ele que coletou esse primeiro contato com a obra do Ivo Raptar. Então, eu acho que a gente, sabe, a gente precisa retomar o entendimento dessas palavras formosas, dessas palavras floridas, né? Porque são palavras formosas ou palavras floridas, né? Quer dizer, que lindo. palavras que estão sempre se desdobrando, se florescendo, né? É uma imagem sempre assim, é, de transformação. Não é uma Exato. imagem estática, sabe? Então, acho bonita essa obra por isso, porque ela não é assim uma coisa dada. Você lê e vai interpretando e aprendendo as palavras. Ô, Vitor, você não quer colocar um pouquinho das questões da. O Vitor e eu É, temos eu estava esperando assim, eu achei muito interessante, eu anotei aqui a coisa da língua infalada, né? Sim, E isso me abriu assim bastante intuições assim, sabe? Bastante coisas que eu gostaria. Mas a primeira que veio foi, por exemplo, de me ver estudando música, em algum momento, de quase como se eu tivesse tirado alguma coisa do ouvido e de repente eu tive a sensação que eu conseguia compreender aquilo, não como uma linguagem musical, né? Mas talvez diferente de uma pessoa que não tem estudo de música e também entende a música. Então, algo que é específico de quem se debruça sobre a gramática musical, sobre as formas, sobre. Então, a primeira coisa que eu pensei, e o ato de criação musical, tem uma coisa interessante que eu gosto muito, que é quando a gente consegue organizar elementos musicais, desde músicas simples até músicas mais elaboradas, mas o fato é que quem está ouvindo não ouve nada disso. É uma audição musical que é só o compositor que ouve, só quem sim, cria. São duas camadas. sim, Então você começa a organizar as coisas, né? Quando aquilo vira a música, nada disso é ouvido. É uma coisa muito específica da técnica musical, né? Quando a gente vai analisar as composições, a gente, pela gramática musical, a gente começa a acessar o que quem compôs deixou nessa segunda camada, né? A gente não ouve nenhum músico, mesmo treinado. Quando você está ouvindo uma música, você não consegue ouvir as relações, mas você pode estudá-las, né?
depois é um segundo momento, né, de se Exato. aproximar da música. Uma outra coisa que eu pensei, eu acho que talvez deve ser por isso que a Marli está me convidando a falar, porque foi uma conversa que eu tive há pouco tempo com ela, de como que é uma visão minha, tá? E eu acho que eu conheço pessoas também que discordam do que eu vou falar. Mas eu tenho a impressão que a música, de alguma forma, a gente acaba congelando muito a nossa escuta num estilo musical apenas. Desde o músico clássico, um músico de música brasileira, um músico de música folclórica. E eu vejo pouco trânsito nisso. Eu vejo as pessoas se apegando a um estilo de um lugar, né? E quando é um músico, isso se exagera um pouco, porque ele vai sobreviver daquele estilo. Então ele acaba se ligando muito ao que está ligado à sobrevivência dele, né? E eu acho que o que eu trouxe para a Marli, que eu acho que tem um pouco a ver com você, é como que é algo muito prazeroso, mas muito trabalhoso você ouvir uma música que você nunca ouviu, um estilo musical que é novo, aquilo te desconcerta, mas te exige uma persistência, uma confiança de que aos poucos aquilo te traz surpresas, mas um primeiro contato, dificilmente um primeiro contato com algo que é novo, ele é prazeroso como algo que a gente já tem como confortável. Então, eu sinto que esse perceber algo novo também exige uma atitude de que esse coração aos poucos também não é uma coisa às vezes tão imediata, pelo menos na música, né? Sim. E a Verdade. última coisa que eu pensei é na minha ação. Na verdade, eu sou um professor de sala, não sou professor de música, sou formado em música, mas eu sou um professor de sala e eu levei para minha relação com os meus alunos, né? Por exemplo, quando eu sinto que eu estou mais próximo dessa escuta do coração que você falou, nessa percepção, ela nos, como um professor, eu estou falando, de alguma forma a gente sente que está acontecendo algo muito importante no desenvolvimento da criança. A gente não consegue, às vezes, dizer. E isso nos deixa inseguro, porque você tem que fazer relatórios, você tem que materializar as coisas, mas você tem ali na sua frente um milagre acontecendo, né? Exato. E às vezes a gente talvez não confie tanto nisso que você nos trouxe, né, em relação à percepção do professor com a criança, por não termos isso que você falou como algo tão sólido em nós, né? Assim, que a gente precisa confiar nisso, né? Vitor, só tenho que sublinhar tudo que você falou. Assim, eu também dou aula para crianças, né? Entre as coisas que eu tenho que fazer é aulas claro, aulas de religião, mas consigo entender realmente, né? Porque o mais importante que ficou para mim é isso que você falou. Todo o resto, né? E não só isso, a gente vê a qualidade da aula, daquilo que está sendo colocado, é outra, totalmente. Mas às vezes também, e de novo, por ser tão sutil, também não é uma coisa que eu digo, agora eu vou fazer e vai acontecer desse jeito. Muitas vezes também tem, claro, a preparação prévia é inevitável. Não dá para deixar tudo por conta do acaso, que também acontece, mas a preparação é fundamental. Mas é isso que você falou, e eu acho que é isso que às vezes aqueles alunos, né, depois levam por anos, né? E a gente pode pensar nos nossos próprios professores, né? Quem foi os que nos marcaram, né? Talvez são por essas pequenas sementes, qualidades que deixaram, que tocou uma linguagem que você falou. O exemplo que você deu da música eu achei genial, porque na verdade você só falou com palavras musicais o que o próprio Steiner falou. Eu só consigo aceitar aquilo que eu já conheço. O que me é novo, eu resisto, né? Isso é uma qualidade para o próprio desenvolvimento fundamental e para o social, que a gente também tem falado muito, né? Essencial. E eu acho que isso também são coisas que a nossa época hoje, aos gritos, nos pede, né? Você deu o exemplo da música, eu acho que é mais evidente ainda, mas também no dia a dia, no linguagem, a gente usa a mesma linguagem e não se entende, é terrível. É. E é nesse aspecto que o movimento Pindorama tem, assim, como, como proposta, né? Esse conhecimento, divulgar esse conhecimento, porque nós temos a oportunidade de ter mais de 300 povos, né? Ainda etnias, né? E mais de 800 línguas. E nessas línguas,
uma coisa que eu não tinha consciência de. Recentemente eu assisti um estudioso fazendo essa revisão da linguística, da semântica, da semiótica da obra do Aivô Raptá. Ele trouxe uma coisa que eu não tinha percebido, que a primeira vogal é o U, né? A gente começa com E, I, O, U, né? Eles começam com o U, Olha, sabe? Eu falei, nossa, sabe? E quando você está colocando a formação do coração, né? Essa ligação, eu achei muito interessante. E também a língua insonora, né? O som insonoro, aquele som que você não ouve com o ouvido, mas que ele está presente. Esses povos há milhares de anos ouvem, né? E ainda ouvem, com toda essa questão indígena que a gente vive, mas eles ainda ouvem. sim, Então, o som do silêncio, para eles, é importantíssimo. E como levar isso, esse, essa, esse approach cultural, sei lá, para uma ação pedagógica, para uma ação profissional, né? Para qualquer um de nós que convive nessa terra, que nasceu aqui nesse pedaço de terra, né? E que a gente também está perdendo, sim, porque a gente. exato. E o contato com eles, para nós, é assim, valioso, porque é uma forma da gente acordar aquilo que a gente já sabia, esquecemos, Sim, né? E como conviver com esse distanciamento e desabrochar, né? Então, com esse uso, se você Congelou. quiser, ele, essa nova palavra, você, com a sua pesquisa aprofundada das línguas, das vários troncos, das várias famílias guarani, porque a obra é uma obra guarani, né? Ele está trazendo assim estudo profundo mesmo das origens dessas pequenas palavras ligadas à essência da, do florescer, sabe? uhum, Que já que já traz uma outra ideia, né? Não é um sim, desdobramento, mas um florescer, sabe? Assim, é algo que nos leva para um pensar junto com a natureza, né? Um pensar eh, que nos liga à terra e céu, né? sim. Eu achei é bem interessante o modo que ele está trazendo e, enfim, são coisas, né, que faz parte da pesquisa. Que bom. Eu queria falar uma coisa, porque só tem mais 2 minutos. Sim, Eu acharia bom se a gente pudesse, no momento, continuar essa conversa, porque eu acho que tem vários passos, né? Um é acordar o coração. O nosso aqui no Pindorama está mais ou menos acordado, mas que bom. é lógico, vai. E também não é assim que só nós acordamos. Porque ontem tive uma vivência lá com o João Melé, ele, com outras palavras, falou a mesma coisa. Agora não vou falar sobre isso, senão vai acabar meus 2 minutos. Mas, assim, como cultivar justamente isso na gente mesmo? Quem já acordou vai ter que cultivar. E como cultivar isso, né? Aí são passos que a gente precisa descobrir mais e treinar para não ficar só uma coisa intelectual. Ah, é isso, o coração pensa, ah, tudo bem. E aí? Sabe? Como treinar isso? Então, acho que seria uma outra conversa, que talvez a gente poderia ver uma outra vez. Porque, assim, só completando, né, que desde a pandemia, já na pandemia, a gente falou, agora a pandemia, então, como se fosse, teve toda uma época depois da pandemia, todo mundo em casa, como se fosse estreitando, né, a vida, como se fosse um túnel, né, que a gente passa para chegar ao novo. E aí? Aí todo mundo esperando o novo, e aí falou, então vamos, a maioria voltou àquilo que era o normal, o tal de novo normal. Eu detesto Exato, isso, exato. porque esse normal que a gente
foi antes da pandemia, era uma doença, uma normose mesmo, doença. Então, eu não quero voltar para esse novo normal, mas a gente quer justamente ter intuições necessárias e cultivar para que essas intuições realmente cheguem para criar algo novo. Para nós, não só no Brasil, gente, também na nossa época mesmo, século Sim. XXI, Uhum. 2022 para frente, né? Então, aí, como fazer isso, né? Tem tudo a ver com aquilo que também você falou, do coração, descer para dentro e também para fora, tem tudo a ver, né? Mas eu acho que agora já passou 2 minutos. Agora é 5h30 aqui. Perfeito. Quero E você, agradecer. Não, dez e assim, meia. Uter, da minha parte, assim, a questão só é o horário, tudo. Eu gostaria muito, se não preciso eu fazer tudo, posso fazer um comentário, assim, mais breve, mas para a gente entrar mais em conversa com muita alegria. Da minha parte, eu já aceito a proposta. Tá certo. Sim. Vamos retomar, então, né? Se alguém mais tem alguma questão. O Felipe está fora porque caiu a conexão dele. Mas continuou sendo gravado. Acho que você que vai ter que desligar, Marli. Isso, sou eu que vou ter que Tá. desligar, né? É, E vou ver aqui como é que faço para participantes, né? acho que você clica em cima O nome do Felipe. do É isso? recorde, não é? Porque quando eu estou gravando, quando você clica lá em cima, ou em cima ou embaixo, não sei, onde aparece que está gravando ou recording, aí aparece um lugar para desligar. Tá. Essa reunião. Nanã, vamos ver aqui. Sobre sair. Não tenho aqui. Não? Ver Bom, se eu o acho. problema, a questão é a seguinte, pelo que eu entendo um pouquinho do Zoom, no momento que você desligar tudo, isso naturalmente desliga e depois aparece no seu computador que vai baixar, né, para você guardar a gravação. Então, acho que está tudo bem. Tá certo. Espero não perder. Tá bom. Mas muito obrigada. Foi muito uma Muito conversa obrigada. maravilhosa. Muito Por bom. favor, obrigado pelo espaço, pelas trocas. Vai ter mais Valeu. espaço. O Tá. Peabiru está aberto. A Biru está aberta. Gratidão pelo final de Então, tarde Valeu. aí. Tchau, gente. Bom Obrigado. fim de semana. Tchau, Obrigada. tchau. Só para não encerrar sem a outra saber, hoje a gente tem a presença aqui do Orlando. Ele está como ouvinte, está interessado no movimento Pindorama, então ele está ouvindo nossa conversa. Depois eu vou retomar com ele o Sim, que ele achou, usa Zoom? Sim, que tá? bom. A a gente desdobra a nossa conversa. Célia, Obrigado. gostei. Obrigada, viu, Renata? Gostei de ver a Célia aqui também. Tá bom, gente. Então, até a Tchau, próxima. tchau. Muito Tchau. obrigada. Tarde maravilhosa. Pode pegar sua bicicleta de novo. É, acho que ele já tinha chegado na casa dele. Obrigada, viu, Orlando? Depois eu converso com você no WhatsApp para a gente conversar melhor, tá? Ok, Muito obrigada. obrigado a vocês. Tá, muito Tchau. obrigada pela Tchau. presença. Tchau, tchau. Então é isso, Ute. Depois a gente